Tem uma mountain bike tamanho 19. Bike de carbono, com preço de bike de alumínio que tá procurando. Para o que tá fazendo, valor na descrição. Clica no mais, vai aparecer o valor e dá uma olhada nessa Soul Vesúvio. Ano 2022, nota fiscal 11,7 kg. Dá uma olhada nessa bike, que linda. É linda essa bike. Kit 112 SRAM NX com pé de vela XTR, corrente é zerada, roda Fulcrum, Redzone 700 com cubo Fulcrum também. Pneus são zerados, canote retrátil sem tech, suspensão uma RockShox Reba com trava no guidão. Bike tá 100% inspecionada, super upgrade Magura MT Sport. Esse freio é fantástico. Quer preço, qualidade, bom atendimento, receber na porta da sua casa e poder pagar até 21 vezes com taxas especiais? Bike aqui